pessoal, tudo jóia? Bom falar com todos vocês. Professor Diego Cerqueira de volta, trazendo mais um conteúdo aqui no canal. E hoje, para a gente dar continuidade ao nosso estudo acerca dos direitos fundamentais, em especial os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, chamados direitos individuais e coletivos. O tema de hoje, tecnicamente, trata da ideia do chamado direito de associação. Esse assunto ele está previsto no artigo 5º a partir do inciso 17. Vou deixar a redação aqui embaixo para vocês. E a gente precisa compreender que a liberdade de associação ela é plena, previsto pelo Constituinte. Mas isso não quer dizer que há direito fundamental absoluto. Até porque temos, de acordo com o próprio artigo 5º, uma vedação no que diz respeito à atuação dessas entidades associativas. Então a liberdade de associação ela é plena para fins lícitos. Inclusive o próprio Constituinte vedou a ideia das associações de caráter paramilitar. Poxa, Diego, o que seriam essas associações? São aquelas entidades que atuam à margem da lei. Elas são dotadas de hierarquia, de comando, de estrutura própria, mas elas atuam em desrespeito àquilo que se estabelece a ordem jurídica nacional. Clássico exemplo são as chamadas milícias, tá? Dito isso, é importante a gente compreender na sequência o inciso 18, que trata do tema da criação das associações, digamos assim. As entidades associativas ou as associações, elas independem, olha que interessante, de autorização do poder público para que possam ser criadas. Então, independe de autorização para que possam ser criadas e ainda assim é vedada a interferência do Estado no funcionamento das entidades associativas. É muito comum em prova, pegadinha clássica, dizer que a criação de uma associação está condicionada a uma licença, a uma chancela, a uma autorização. Isso está errado. Assim como o poder público também não pode interferir nas atividades de uma associação. Poxa, professor, então quer dizer que as associações elas estão imunes, isentas de qualquer controle, digamos assim? E a resposta é não. Porque no âmbito do Poder Judiciário é possível que nós tenhamos, por exemplo, uma decisão judicial, ora suspendendo as atividades de uma associação, ou até mesmo dissolvendo compulsoriamente. Tanto que nós temos no inciso 19 do artigo 5º a ideia de que as associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial. Decisão judicial se permitirá que ocorra uma dessas condicionantes. Lembrando que se for uma suspensão, basta simples decisão judicial. Se for uma dissolução compulsória, que é uma situação mais grave, aí a gente precisa de decisão judicial mais trânsito em julgado. Um outro detalhe interessante diz respeito ao inciso 20. Então, o tema do direito de associação ele caminha pelo artigo 5º 17, inciso 17, 18, 19 e o inciso 20. E o inciso 20 ele vai estabelecer que ninguém será compelido a associar-se ou até mesmo a permanecer associado. Eu costumo brincar em aula dizendo o seguinte: olha, meu amigo Rosival, ele vai a Fernando de Noronha e deseja obter aí uma residência em Fernando de Noronha para curtir a sua aposentadoria. Chegando em Fernando de Noronha, ele é recepcionado pela Associação de Moradores do Bairro e decide contribuir, decide se associar a esta entidade associativa. Ele estaria obrigado? Não. Pode. Mas ele não pode ser compelido a associar-se. Assim como 2 dias, 3 dias, 1 semana, 6 meses, ele pode pedir a saída dessa entidade associativa. Ele também não pode ser obrigado a permanecer associado. E aí, adentrando um pouquinho nessa temática, a gente tem uma jurisprudência interessante no que diz respeito aí às entidades associativas. O Supremo Tribunal Federal, em 2022, no recurso extraordinário 820.823, entendeu, ou seja, fixou uma tese que é inconstitucional o condicionamento de uma desfiliação de um associado à quitação de débitos referentes a benefícios obtidos por intermédio de uma associação. Então você é vinculado a uma entidade associativa, você está gozando de alguns benefícios dessa entidade, uso de bens ou até mesmo compra de bens com desconto,
e eventualmente você decide sair e a entidade diz, olha, agora você vai ter que pagar o resto das contribuições até o final do ano, porque já estamos no meio do exercício. Não, não pode. É inconstitucional o condicionamento de se desfiliar com a necessidade de quitação dos débitos. A entidade ela vai cobrar os valores devidos do ponto de vista aí, seja extrajudicial ou até mesmo judicial, tá bom? Fiquem ligados no que diz respeito ao direito de associação, assunto muito importante que cai em provas da OAB, primeira fase, segunda fase, se você está estudando também para concurso público, prato cheio aí, a incidência do artigo 5º no que diz respeito aos direitos individuais e coletivos. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like aqui nessa transmissão, inscreva-se no canal, ative o sininho para poder receber outras mensagens, outros conteúdos aí no que diz respeito ao direito constitucional. Grande abraço a todos, até a próxima.